Cuidado, nem todo sorriso é amigo e nem toda palavra doce carrega verdade. Você sabe reconhecer o mal antes que ele te engane. Meus amigos, este mundo é mais do que um campo de batalha de carne e sangue. É o campo de batalha da alma. E o inimigo mais perigoso não é aquele que te fere com uma lâmina, mas aquele que sorri enquanto atravessa teu espírito. Há indivíduos caminhando entre nós que abrigam escuridão em seus corações, mas a velam com charme. Eles falam suavemente, mas suas palavras carregam veneno. Eles estendem a mão em amizade, mas seus motivos estão enraizados na traição. Se você não caminhar com discernimento espiritual, aceitará o que deveria rejeitar e confiará no que deveria evitar. Antes de começarmos, comente 1. Se você quer proteger sua alma, e se inscreva para mais mensagens de fé. Tem uma revelação incrível no final. Deixe-me dizer isto com a chama da convicção ardendo dentro de mim. Se você andar cegamente por um mundo cheio de sombras, cairá diretamente no abraço do mal. A maldade nem sempre usa uma face de terror. Muitas vezes, ela vem com um sorriso agradável. O mal sabe como imitar a bondade, como fingir cuidado, como esconder intenções maliciosas por trás de um comportamento polido. A menos que sua alma esteja ancorada na verdade de Deus, você não a reconhecerá. Você chamará essas pessoas de amigos, as receberá em sua casa, confiará a elas suas esperanças, seus sonhos, suas verdades mais ternas, e elas usarão tudo isso contra você. Deus não é a fonte da confusão. Quando a presença de alguém traz uma névoa de incerteza, esse é o seu primeiro sinal. Quando você se sente emocionalmente drenado, espiritualmente inquieto ou sufocado, após encontrar alguém, preste atenção, isso não é aleatório, é um aviso de Deus. Há um odor espiritual que o mal não pode mascarar. Você pode não detectá-lo com seus sentidos físicos, mas seu espírito o percebe. Você pode sorrir externamente para manter a paz, mas seu coração sente inquietação. Esse é o alerta de Deus. Deus concede sabedoria àqueles que a pedem sinceramente. Ele abre os olhos espirituais dos humildes, mas quando você ignora os suaves toques de sua consciência, quando silencia a voz calma da cautela, você caminha para armadilhas que nunca foram destinadas a você. O indivíduo maligno não se parece com um vilão. Muitas vezes, a pessoa má parece ser seu salvador, mas seus frutos revelarão seu verdadeiro caráter. As Escrituras declaram em Mateus, capítulo 7, versículo 16: Vós os conhecereis pelos seus frutos. E não importa quão lisonjeiras sejam suas palavras, se seus frutos forem ciúmes, traição, amargura e mentiras, então o mal está operando. Uma pessoa maliciosa nunca se alegrará verdadeiramente com seu progresso. Ela pode fingir um sorriso, mas interiormente se enfurece contra seu sucesso. Quando Deus te eleva, ela se sente intimidada. Quando Ele te abençoa, ela se torna fria. Seus elogios são vazios. Seu apoio é encenado. E quando você não está olhando, ela minará o que outrora aplaudiu. Esteja alerta. Deus nunca te chamou para ser tolo. Ele te chamou para ser sábio. Qualquer um que caminha com Deus deve aprender a enxergar além das aparências. Nem todos que dizem te amar
realmente o fazem. Alguns se aproximam apenas para ganhar controle. Outros estudam suas vulnerabilidades não para te apoiar, mas para te destruir. E o mal segue um padrão, ele se recicla. A mesma decepção, a mesma manipulação, as mesmas mudanças bruscas de comportamento. O mal não pode permanecer alinhado com a bondade, porque não tem fundamento em Deus. Ele pode atuar, mas não pode persistir. Você notará fragmentos de verdade, escapando uma explosão de raiva, um lampejo de inveja, um prazer perturbador em sua dor. Esses não são apenas traços de personalidade, são sinais, são provas. Deus descobre o que você resiste em reconhecer, não para te envergonhar, mas para te proteger. No entanto, você deve ter a coragem de aceitar a verdade. Não idolatre o potencial de alguém enquanto fecha os olhos para seu comportamento recorrente. Deus não favorece conexões que danificam seu espírito. Uma pessoa má sempre te deixará inquieto, questionando seu valor, duvidando de seu discernimento e espiritualmente exausto. Isso não é amor, é dominação, é manipulação, é maldade. Se você não se afastar, se tornará insensível ao seu próprio sofrimento. O mal entorpece sua percepção, convence você de que a culpa é sua próspera em segredo e te incentiva a ficar quieto, a fingir contentamento, a suportar silenciosamente. Mas Deus nunca te chama para uma vida de opressão. Deus te chama para a verdade, para a paz, para a clareza mental e espiritual. A pessoa má deseja acesso sem responsabilidade. Ela exige lealdade enquanto carece de integridade. Ela quer seu tempo, sua energia, seu afeto, mas não oferece segurança, honestidade ou consistência. E quando você fala a verdade, ela te rotula como excessivamente emocional, manipula a história, se faz de vítima, espalha confusão. Deus não está presente nisso. Deus não é a fonte da desordem, onde a confusão nunca termina, onde a turbulência nunca cessa, onde sua identidade começa a desvanecer em nome de uma falsa paz. Olhe novamente. Isso não é amor, é guerra espiritual. Algumas pessoas são enviadas pela escuridão para te desviar de seu chamado divino. Elas não são apenas prejudiciais, são destrutivas. E quanto mais você permitir que fiquem mais distante, você se tornará da missão que Deus tem para a sua vida. O mal se apega, não com uma arma, mas com um sorriso. Ele chega gentilmente, age de forma inteligente, aparece repetidamente, mas não pode permanecer escondido para sempre. Deus revelará os sinais, e quando você os reconhecer, não desvie o olhar, não justifique o mal, não encubra a traição, não racionalize a traição. Identifique-a pelo que realmente é o mal, deve ser nomeado para ser vencido. Deus te deu visão, não apenas para ver a beleza, mas também para detectar o perigo. E muitas vezes, a pessoa que trabalha contra você está mais perto do que você gostaria de admitir. Às vezes, é um parente, às vezes, é um parceiro, às vezes, é alguém na igreja. Eles podem usar a roupa certa, dizer as palavras certas e manter a aparência perfeita, mas seu espírito não está alinhado com a verdade. Deus não se concentra na aparência, ele examina o coração. E quando o coração está cheio de engano, nenhuma afiliação religiosa, nenhum rótulo,
Nenhum discurso eloquente pode escondê-lo dele. Gostou da mensagem? Curta, comente. Deus me guia e se inscreva. Não perca o final surpreendente. Você deve ter a coragem de confrontar o que Deus revela. O mal teme a exposição, prospera no silêncio. Mas quando a luz da verdade irrompe, a escuridão começa a entrar em pânico. E deixe-me declarar isto com coragem. Se você permitir que o mal permaneça, ele se aprofundará. Se você fechar os olhos, ele se expandirá. O mal não simplesmente desaparece, ele cresce, contamina, consome. Muitos de vocês estão sofrendo hoje não por falta de força, mas porque estenderam graça demais a alguém maligno. Você continuou perdoando, não porque eles mostraram mudança, mas porque seu coração não conseguia compreender tamanha crueldade. No entanto, Deus vê além do que você percebe. Deus sabe das palavras ditas em segredo, sabe como eles planejaram sua queda enquanto fingiam estar ao seu lado. Então, quando Deus remove alguém do seu caminho, não os persiga, libere-os. O mal não tem lugar legítimo na jornada de alguém que caminha em sintonia com o Senhor. Você nunca foi chamado para consertar todos. Você não foi designado para remendar o que Deus pretende desenraizar. Algumas conexões são armadilhas espirituais enviadas para roubar sua paz, desmantelar sua confiança e obscurecer sua direção. Mas quando você obedece à voz de Deus, quando responde aos seus suaves toques, quando se rende à sua direção, Ele te capacitará a se afastar. Ele revelará a verdade, desmascarará os motivos por trás da máscara. E quando Ele o fizer, não espere, não hesite, separe-se. Salve sua alma, proteja sua paz. Deus não endossa o que você se recusa a enfrentar. Não se deixe enganar. O mal muitas vezes se esconde atrás do sucesso. Ele se apresenta como refinado, articulado e charmoso, mas você não encontrará paz duradoura em sua presença. Nenhuma alegria profunda em sua companhia, nenhum progresso espiritual em sua influência. Esse é o seu sinal. Deus fala por meio da paz. Ele guia por meio da confirmação interior. Quando sua alma se sente pesada após passar tempo com alguém, não ignore esse sentimento. Isso não é ansiedade, é discernimento espiritual. A presença do mal sempre custa sua energia, seu foco, sua alegria, seu destino. Às vezes, o inimigo é sutil, às vezes é calculista, observador, esperando silenciosamente pelo seu momento mais fraco. Nem todos merecem acesso ao seu coração. Nem todos conquistam sua confiança. A confiança deve ser comprovada, não exigida. E Deus estabelece limites para sua proteção. Quando você viola esses limites, abre a porta para a destruição. Uma pessoa má sempre cruzará a linha. Ela desrespeita seus limites, desonra seu tempo, negligencia seu valor. Nenhuma profundidade de afeto pode mudar um coração que se recusa a se render a Deus. E para aqueles que estão sofrendo agora, aqueles que estão se curando de traições e feridas espirituais, não se agarre à vergonha, não permaneça no arrependimento. Você é alvo não porque é frágil, mas porque carrega a luz divina. O mal é atraído pela luz que busca extinguir, mas o que seu inimigo não sabia é que Deus estava observando. Deus ouviu
cada choro, contou cada lágrima, segurou cada parte despedaçada de você. Ele está te restaurando, não apenas para que você se recupere, mas para que se torne uma voz de alerta para outros. Quando você caminha com Deus, você se torna um farol em um mundo cheio de sombras, e a luz descobre-as e a escuridão perturba seu conforto. É por isso que você está sob ataque. É por isso que certos indivíduos mascaram suas intenções com bondade. Eles visam extinguir sua luz, mas seus esforços falharão, porque você caminha com o Todo-Poderoso e Deus nunca permite que seus escolhidos caiam sem levantá-los. Você pode ter sido enganado uma vez, mas não será enganado novamente. Deus está te concedendo visão, fornecendo discernimento, fortalecendo sua resolução. Agora é a hora de parar de aceitar o que Deus já revelou. É hora de se elevar acima do engano, de falar com ousadia e caminhar na verdade. É hora de cortar laços com aqueles que te elogiam em público, mas falam contra você em segredo. Guarde seu coração com a sabedoria que só flui de Deus. Não há lugar para o mal em sua vida. E à medida que você caminha mais perto do Senhor, torna-se mais fácil reconhecer o que não pertence. Permaneça alerta, fique em oração, mantenha-se profundamente enraizado. Deus revelará, Deus advertirá, Deus te protegerá, mas você deve estar disposto a perceber. Deve estar pronto para liberar. Deve escolher a paz acima de agradar os outros. E quando você o fizer, Deus honrará a sua rendição. Ele te cercará com aqueles que são genuínos, te elevará além do alcance do inimigo, porque nenhum esquema formado contra você terá sucesso, nem mesmo aqueles envoltos em sorrisos. Quer discernir o mal ao seu redor? Comente verdade e se inscreva agora. Uma surpresa te espera no fim do vídeo. O mal pode usar uma face convincente, mas não pode enganar aqueles que caminham na luz de Deus. Mantenha seus olhos vigilantes, seu espírito firme e confie que Deus nunca permitirá que o mal triunfe na vida de alguém devotado a Ele. Muitas vezes, o mal não é óbvio. Frequentemente, é sutil, estratégico e vestido de santidade. Alguns usam a generosidade como uma arma de controle, oferecem bondade apenas para criar obrigação. Eles não dão por amor, dão para dominar. E se você não estiver ancorado em Deus, confundirá seu controle com compaixão. Chamará de generosidade, o que é, na verdade, manipulação. Por trás da cena, o mal não grita. Às vezes, murmura, suavemente. Encanta com um tom calmo, mas o discernimento vê o que o sorriso tenta esconder. E Deus fielmente dá visão àqueles que a pedem. Com sinceridade e humildade, o mal dirá: estou aqui por você. Mas Deus revelará seus verdadeiros motivos por meio de seu comportamento, não de suas promessas. E quando Deus te mostrar, aceite na primeira vez. Quando Deus guia ele, não apenas te direciona para bênçãos, mas também te afasta do perigo. Algumas pessoas que você está lamentando nunca foram tomadas. Elas foram reveladas. Deus permitiu a traição para que você finalmente visse seu caráter, porque nem toda lição vem por revelação divina. Algumas vêm por meio de corações partidos. E mesmo na dor, Deus está salvaguardando o seu futuro
porque o mal, muitas vezes, se esconde nos lugares mais familiares. Ele se esconde em amizades, laços românticos, colaborações de negócios e, às vezes, até por trás de fachadas religiosas. Mas só porque alguém invoca o nome de Deus, não significa que vive com reverência por ele. Os ímpios podem fazer um espetáculo, mas seu espírito sempre os expõe. Eles falam as frases certas, mas suas vidas não produzem evidências de justiça. Deixe-me dizer isto com total clareza: os de coração maligno não sentem remorso como os justos. Eles podem te machucar, difamar teu nome e espalhar mentiras, porque o mal não tem consciência, apenas uma fome por controle. Eles não estão interessados em paz, desejam dominação. Não buscam amor, buscam controle. E enquanto você se ajustar para apaziguá-los, eles permanecerão por perto, mas no momento em que você se levantar, no momento em que falar a verdade, no momento em que operar na autoridade que Deus te deu, eles revelarão seu verdadeiro caráter. O mal não tolera a verdade. A verdade o descobre, o sufoca, o atinge na base. É por isso que o mal evita ser responsabilizado, muda de assunto, transfere a culpa, distorce a narrativa, porque a responsabilidade expõe seu disfarce cuidadosamente elaborado. Aqui está outra verdade importante: a escuridão é atraída pela luz. Se você carrega propósito, se vive por direção divina, se sua presença reflete a glória de Deus, o mal te verá como uma ameaça. Sua missão será silenciar sua luz. É por isso que alguns de vocês têm sido atacados não porque são fracos, mas porque foram escolhidos. O mal buscou entrada em seus pensamentos, emoções e chamado. Ele quis interromper sua missão antes que pudesse dar frutos, mas Deus interveio para bloquear a destruição. Deus te protegeu mesmo quando você não estava ciente do perigo. Algumas relações terminaram sem aviso, não como rejeição, mas como redirecionamento. Foram atos de misericórdia. A pessoa má, muitas vezes, usa a máscara de um ajudante. Ela examina seus padrões, descobre o que te conforta. Então, usa isso para ganhar entrada em seu mundo. Ela não é atraída por sua vulnerabilidade por compaixão. É atraída porque isso lhe oferece acesso. Uma vez dentro, ela começa a minar sua confiança, desafia sua identidade, questiona suas escolhas e planta dúvidas. Antes que perceba, você começa a questionar a verdade que Deus outrora tornou clara para você. Mas sempre lembre, Deus não é o autor da confusão. Ele convence, mas nunca cria desordem. Se alguém consistentemente te conduz a uma névoa espiritual e inquietação, pergunte-se quem os enviou. O indivíduo maligno prospera em segredo. Ele te pressiona para esconder coisas, para ficar em silêncio, para preservar a harmonia ao sacrificar sua voz. Mas o que ele mais teme é ser exposto. E é por isso que Deus envia sua luz, não para te envergonhar, mas para revelar a verdade, não para destruir, mas para te defender. Você não pode curar o que se recusa a reconhecer, não pode conquistar o que continua a convidar. E Deus nunca permitirá que você permaneça acorrentado quando Ele te destinou à liberdade. Há um momento para orar, mas também há um momento para se afastar. Há um tempo para estender o perdão e um tempo para guardar seu espírito. Deus não exige que você suporte a maldade sob a ilusão de paz. Deixe-me falar claramente para aquele que precisa ouvir: pare
de tentar amolecer o coração de alguém que não tem intenção de se render a Deus. Somente Deus pode renovar uma alma. Sua missão não é resgatá-lo. Seu papel não é carregar seu peso. Seu dever é obedecer à voz de Deus. O mal é implacável, é astuto, e nenhum amor pode amolecer um coração endurecido pela rebelião. Quando você continua a testemunhar o mesmo ciclo de mentiras, controle e destruição, pare de se agarrar a falsas esperanças e comece a orar por libertação. Deus não está te pedindo para resgatá-los, Ele está te instando a resgatar a si mesmo. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Curta, comente amém. E fique até o final para uma reviravolta poderosa. Manter o mal por perto tem um custo, retém suas bênçãos, obscurece sua clareza espiritual, tece confusão em sua alma. E antes que perceba, você perde de vista quem é, começa a perder sua alegria, silencia sua voz, sua paixão desvanece. Você se encolhe apenas para manter a paz. Mas Deus não te projetou para encolher. Ele te chamou para se erguer, para brilhar, para se levantar em força. Esse levantar não pode acontecer enquanto você está ligado a alguém que rouba sua paz. A verdadeira paz não é encontrada na aceitação deles, é encontrada em sua rendição a Deus. A verdade é que não falamos o suficiente sobre o dano espiritual causado por permanecer ligado a alguém que caminha na escuridão. É mais do que emocional, é espiritual. Isso drena suas orações, pesa sobre sua adoração, cria distância entre você e Deus, não porque Deus se afastou, mas porque você permitiu que a escuridão tomasse residência. O mal sugará sua força, almejará silenciar suas orações, buscará bloquear sua conexão com o Espírito Santo. E quanto mais você permitir que ele ocupe espaço, mais ele apagará seu fogo. Mas, quando você clamar ao Senhor, ele renovará sua força, reacenderá a sua paixão, purificará a atmosfera ao redor de sua vida. Mas você deve estar pronto para deixar para trás o que está sufocando seu espírito. Não há bênção em ser leal ao mal. Não há virtude em suportar silenciosamente o peso do engano. Deus nunca pretendeu que você fosse maltratado, manipulado ou preso. Ele te chamou para caminhar em liberdade e verdade. E a verdade sempre exigirá que você enfrente o que é falso, mesmo quando dói, mesmo quando te leva por um caminho solitário. Mas lembre-se, Deus nunca te abandonará. E quando você liberar o que está te prejudicando, Deus preencherá esse espaço com o que traz vida. Pergunte-se, o que essa conexão está me custando? Essa pessoa te conduz para mais perto de Deus ou te afasta? Ela carrega paz ou traz confusão? Ela traz clareza ou espalha confusão e engano? A verdade já está presente. Deus já revelou o que você precisa ver. E se você for honesto consigo mesmo, no fundo, você sabe que o mal não pode produzir o fruto da justiça. É hora de parar de nutrir o que só traz dano. Deus está te chamando para se elevar acima. O mal mais enganador é aquele que se disfarça como sua solução. É por isso que é vital testar todo o espírito. Não confie em alguém apenas porque ele diz o que agrada seus ouvidos. Confie nas evidências de sua vida, confie
em como suas ações se alinham com a verdade. O mal pode imitar a sinceridade, mas não passa no teste da resistência. Ele pode fingir por uma temporada, mas não pode suportar a presença de Deus. E quanto mais você abraçar a verdade, mais a falsidade começará a desmoronar. É por isso que algumas pessoas se distanciam no momento em que você cresce mais profundamente em sua fé, porque sua luz expõe sua escuridão oculta. Deus está convocando seus filhos para despertar, para se erguer com discernimento, para se separar do engano e para guardar a chama que Ele colocou dentro de você. Você não foi chamado para ser uma vítima da maldade, não foi chamado para viver em confusão ou sob manipulação. Você foi feito para ser corajoso, focado e inabalável. E essa jornada começa com a identificação de quem não pertence mais ao seu caminho. Deus fornecerá a força para deixar ir, mas você deve ter a fé para seguir. Mesmo que isso signifique caminhar por uma estrada solitária. Uma vez que você entrar nessa liberdade, uma vez que finalmente ouvir a voz do Espírito Santo, você encontrará uma paz que nenhuma conexão falsa poderia oferecer. Seu espírito se sentirá elevado. Sua alma respirará suas orações. Queimarão com paixão novamente, porque Deus recompensa aqueles que obedecem. Deus traz bênçãos quando nos separamos do mal. Deus abre portas que o engano tentou manter fechadas. E quando essas portas se abrem, você não lamentará o que deixou para trás. Você se alegrará pelo que Deus te resgatou. Este não é um chamado para criar medo das pessoas. É um chamado santo para temer ao Senhor. Quando você realmente reverencia Deus, não tolerará o que o ofende. Quando você o teme, não entreterá o que prejudica sua alma. Quando você teme a Deus, a verdade se torna mais valiosa que o conforto, e a verdade sempre exporá o que está escondido na escuridão. Deixe essa luz guiar seu caminho, deixe-a ir à sua frente, deixe-a guardar seu espírito, pois Deus, sozinho, é seu defensor, seu líder e seu lugar seguro. E Ele nunca permitirá que o mal prevaleça sobre um coração completamente rendido a Ele. Quando Deus abrir seus olhos espirituais, não os feche por conveniência. Não escolha a cegueira simplesmente porque a verdade te deixa desconfortável. Algumas pessoas se apegam ao que é prejudicial simplesmente porque é familiar. Mas familiaridade não é o mesmo que paz divina. O que parece seguro nem sempre é sagrado. Há conexões que parecem um lar, mas na verdade são gaiolas. E Deus não deseja que você permaneça preso quando Ele já te deu a força para caminhar livre. Antes de mergulharmos, deixe um like, comente luz e se inscreva. O final vai te impactar profundamente. Ele nunca pretendeu que seus filhos ficassem presos em relacionamentos que geram conflito, desonra e destruição. O mal não é digno de sua devoção. É Deus sozinho quem merece sua plena obediência. Chega um momento em que seu espírito deve se levantar e declarar: basta. Basta de confusão, basta de controle, basta de esgotamento espiritual. Quando você finalmente perceber quanta força gastou apenas sobrevivendo à presença de alguém, entenderá por que Deus continuou a mexer com seu espírito com inquietação. Esse desconforto que você sentiu perto de certas pessoas não era ansiedade. Era o alarme do céu
soando em sua alma. Deus nunca permitirá que seus filhos se sintam à vontade na presença do engano. Você pode ter oferecido um sorriso, mas sua alma chorou. Você pode ter ficado quieto, mas no fundo, seu espírito clamou por liberdade. Deus estava falando então, e Ele ainda está falando agora. Saiba disto, nem toda pessoa que entra em sua vida foi enviada por Deus. Algumas chegam como distrações, outras como atrasos, e outras como ferramentas de divisão. A escuridão estuda o que Deus está construindo dentro de você e procura brechas em suas defesas. Ela aponta para aberturas emocionais, mágoa, solidão ego ou raiva e desliza por essas fendas para plantar destruição. Você pensou que encontrou um companheiro, mas acolheu um parasita. Você acreditou que estava ganhando apoio, mas sem saber, empoderou a sabotagem. É por isso que Deus ordena o discernimento espiritual, porque o que conforta seus sentimentos pode, às vezes, destruir seu espírito. O mal sempre busca acesso. Ele não pretende viver ao lado da luz, ele quer apagá-la completamente. Você não pode flertar com a escuridão e esperar direção divina. Você não pode permitir comportamentos tóxicos e esperar caminhar em paz. Um coração dividido não pode se manter firme, e o mesmo vale para a sua vida espiritual. Você não pode servir a Deus enquanto entretém o que se opõe aos seus propósitos. Você deve decidir Deus ou confusão, verdade ou engano, plenitude ou caos. E essa decisão não é feita apenas uma vez. É uma escolha que você deve reafirmar todos os dias. O mal se revela por meio de comportamentos repetidos. Ele gera desconfiança, então se alimenta de sua reação. Ele distorce a verdade, depois te culpa por estar desorientado. Ele espera devoção, enquanto vive desonestamente. Ele amplifica sua dor, enquanto minimiza a sua. E com o tempo, você começa a caminhar na corda bamba, silenciando sua própria voz, questionando sua mente. Isso não é paz, é cativeiro. E onde Deus habita o cativeiro, não pode permanecer. O Espírito Santo não opera no caos. A presença de Deus traz paz, estrutura e sabedoria. E quando alguém perturba constantemente essa paz, pare de chamar isso de amor. Chame pelo que realmente é uma ameaça espiritual. Alguns confundem longanimidade com santidade. Eles acreditam que permanecer em ambientes tóxicos é um sinal de força, mas Deus não aplaude a resistência que leva ao dano da alma. Ele honra a obediência, não a habilitação. Há um ponto em que a compaixão cruza para a autodestruição. O mal prospera quando os justos confundem humildade com silêncio, mas o silêncio diante do dano espiritual não é santo, é desobediente. E quando Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, saiam do meio deles e separem-se. Ele não sussurra, ele ordena com ousadia. Não há recompensa divina em aceitar o que Deus já rejeitou. Deixe-me falar diretamente ao seu espírito. Deus está levantando um povo que não mais se curvará à manipulação disfarçada de companhia. Um povo que se erguerá e confrontará ousadamente o que é falso, mesmo quando usa uma túnica. Deus não está procurando pelos polidos, ele é atraído pelos puros. Títulos não o movem. A verdade sim. Você não pode caminhar na verdade
enquanto defende o engano. Você não pode carregar a presença de Deus enquanto se agarra ao que se opõe a Ele. A linha deve ser traçada não por orgulho, mas por um coração de santidade, não em amargura, mas em profunda reverência pelo Deus que te separou. Não tema a partida daqueles que não se alinham com sua missão divina. Quando Deus remove alguém, é sempre para sua proteção. Quando Ele descobre algo, é frequentemente para sua elevação. O que você acreditava precisar, Deus já sabia que te prejudicaria. O que você lutou para segurar, Deus viu que eventualmente te quebraria. Às vezes, o ato mais misericordioso de amor que Deus dá é tirar alguém que você nunca teria liberado por conta própria. Confie nesse processo, confie nele. Seu silêncio é estratégico. Seu tempo é misericordioso. Sua remoção é cirúrgica. Ele não está te punindo, está preservando seu destino. Você pode perguntar: por que Deus permitiu que eu enfrentasse tal escuridão? A resposta não é para te destruir, mas para te moldar. Deus usa cada ferida para afiar o discernimento. Cada traição é uma lição, não em confiar nos outros, mas em depender completamente dele. Cada falsidade descobre o quanto você precisa da sabedoria dele. O que o inimigo planejou para seu mal, Deus reaproveita para seu bem, mas apenas se você se recusar a permanecer cego. Ignorar os avisos nunca te protegerá do resultado. Mas, se você abraçar o que Deus está revelando, começará a caminhar em poder, liberdade e propósito divino. E aqui está uma verdade que muitos não dirão em voz alta. Às vezes, o maligno ganha o favor público. Às vezes, ele distorce narrativas e conquista simpatia, deixando você isolado, incompreendido e até injustamente acusado. Não perca o coração. Deus não é influenciado pela opinião pública. Ele vê. Coração sabe quem realmente caminhou em integridade. Ele vê o que foi feito em segredo, está ciente das mentiras sussurradas, dos motivos ocultos, das traições silenciosas. Embora possa parecer por um tempo que o mal está avançando, a justiça de Deus sempre virá, talvez, não como você esperava, mas exatamente como você precisa. O mais importante é manter seu coração imaculado. Não se torne a própria coisa que tentou te quebrar. Não deixe que a amargura se apodere. Não permita que o mal feito a você se torne o veneno que flui de você. É assim que o inimigo vence quando as vítimas se tornam vasos de retaliação. Mas se você escolher liberar, se você se erguer em vez de retaliar, se você permitir que Deus te defenda, então caminhará em maior autoridade, carregará sabedoria divina, se tornará inalcançável, porque o mal não pode arrastar para baixo o que Deus mesmo levantou. Então, mova-se com coragem, fale com verdade viva, com discernimento, ame sem compromisso e nunca hesite em se afastar do que perturba sua paz. Deus não se impressiona com quanto tempo você suporta o abuso espiritual. Ele é glorificado quando você confia nele o suficiente para se afastar. Você não foi criado para ser vítima da rebelião de outra pessoa. Você foi projetado para carregar a presença de Deus, e a presença de Deus não reside na confusão, nem se estabelece no abuso, nem opera por meio da manipulação. Ela floresce. Na verdade, respira por meio da honra, move-se com paz. Sim, o mal
continuará a se espalhar no mundo. Mas aqueles que caminham próximos a Deus permanecerão inabaláveis. Eles discernirão, se separarão, se manterão firmes, porque sua busca não é o elogio das pessoas, mas a glória de Deus. Eles não são governados pelo medo, estão enraizados na verdade e não são enganados pelas aparências. Eles são guiados pela voz de Deus dentro de si. Então, não se deixe enganar e não desanime, pois Deus não será zombado. Tudo o que é plantado no engano colherá a destruição. O que foi oculto virá à luz. O que é falso, eventualmente, desmoronará. Mas aqueles que reverenciam a lei, que caminham na verdade e guardam seus corações, serão protegidos, preservados e elevados no tempo certo. O mal pode parecer forte por uma temporada, mas é impotente contra um coração alinhado com a vontade de Deus. Quando você permanece fiel, não importa quão escura a noite se torne, a luz dentro de você nunca será superada. O mal não visa apenas arruinar seus relacionamentos. Ele busca distorcer seu discernimento. Ele trabalha para embaçar seu pensamento, de modo que o errado comece a parecer certo e a verdade se torne confusa. Quando o mal não pode te derrotar diretamente, ele tenta te desorientar. Ele transforma sua compaixão em uma armadilha, sua paciência em uma prisão, sua lealdade em cativeiro. É por isso que você deve permanecer acordado no espírito. O mal prospera em lugares onde as pessoas se tornaram espiritualmente entorpecidas. Quando você para de buscar Deus, para de ouvir sua direção. E quando você para de ouvi-lo, começa a tolerar o que ele nunca aprovou. Você começa a chamar a disfunção de normal e a aceitar o veneno espiritual como parte da vida cotidiana. Mas Deus nunca chamou seus filhos para simplesmente sobreviver ao mal. Ele os capacitou para vencê-lo. Você não pode combater o mal usando reações carnais ou emoções cruas. Você deve lutar no espírito, e essa batalha começa com a verdade. Ela começa com a identificação de quem não está caminhando em sintonia com Deus e a recusa em dar espaço ao engano. O mal distorce a misericórdia. Ele tenta fazer você se sentir culpado por reconhecer a verdade, quer que você se sinta errado por escolher proteger sua paz. Mas ouça isto claramente: estabelecer limites não é egoísmo. O discernimento não é vergonhoso. Deus nunca te projetou para ser usado, abusado ou confundido. Ele te criou para caminhar em autoridade espiritual, não em desespero. O mal ataca os desesperados, se alimenta da insegurança, se agarra à incerteza. Mas quando você conhece seu valor aos olhos de Deus, não pode ser enganado tão facilmente. Há uma confiança santa que vem de estar profundamente enraizado em Deus. Quando sua alma está ancorada em sua verdade, você não deseja mais a aprovação constante das pessoas. E no momento em que você para de desejar a aprovação, o mal começa a perder seu controle sobre você. Os ímpios precisam que você duvide de seu valor, dependem de sua dependência emocional. Prosperam quando você busca sua afirmação, porque uma vez que controlam suas emoções, ganham acesso ao seu espírito. Mas quando você se desapega dessa necessidade e ancora-se apenas na voz de Deus, ninguém pode te manipular. Você se torna uma ameaça a
todo o poder das trevas, porque não está mais sob sua influência. Faça-me um favor. Deus não é o autor da confusão. Quando alguém, consistentemente, faz você questionar sua paz, sua identidade ou sua direção, não é de Deus. Deus afirma o mal, distorce. Deus fortalece o mal, enfraquece. Deus traz entendimento, o mal provoca desordem. E se você se encontrar constantemente drenado espiritual e emocionalmente ao redor de alguém, pergunte-se que espírito eles realmente operam. Porque a evidência da vida de uma pessoa sempre reflete a condição de seu coração. E quanto mais próximo você caminhar de Deus, mais rapidamente identificará o que não se alinha com Ele. Quando Deus expõe o mal, não é para te endurecer, mas para te amadurecer. Às vezes, a lição não é sobre quem te machucou, é sobre o que você permitiu. É sobre quais portas foram deixadas desprotegidas. É sobre os sinais de alerta que você ignorou. É sobre os comportamentos que você justificou. Porque seus sentimentos falaram mais alto que seu discernimento espiritual. Mas em sua compaixão, Deus permite uma segunda oportunidade para ganhar clareza. Ele te conduz por meio da traição, não para danificar sua confiança nos outros, mas para aprofundar sua dependência nele. Ele permite a dor do engano, não para abalar sua fé, mas para fortalecê-la, para que da próxima vez você caminhe não apenas pela visão, mas pelo som de seu sussurro. Alguns indivíduos malignos usam sua dor como um escudo. Eles exibem suas feridas para manipular. Fazem você se sentir obrigado a curá-los, enquanto envenenam lentamente sua alma. Mas ouça isto claramente. A cura é um processo pessoal. Não é seu fardo consertar o que alguém se recusa a entregar a Deus. Você pode oferecer amor, mas não pode resgatar. Você pode interceder, mas não pode impor mudança. Você pode estar presente, mas não deve perder seu espírito pela rebelião de outra pessoa. O mal te prenderá em um ciclo de vergonha, constantemente te fazendo sentir inadequado. Mas no momento em que você aceitar que a cura deles é responsabilidade de Deus, não só é o momento em que você sai do cativeiro espiritual. E deixe-me falar agora para aqueles que foram traídos por pessoas malignas, aqueles falsamente acusados, caluniados e feridos por aqueles em quem confiavam. Deus vê tudo. Ele está totalmente ciente. Ele ouviu cada sussurro nas trevas, testemunhou cada esquema enganoso, notou cada tentativa de te derrubar. Não deixe seu coração ser consumido. Os injustos podem parecer ter sucesso por um tempo, mas sua queda é inevitável. Deus trará justiça no tempo determinado. Você pode se sentir invisível agora, mas Deus nunca esquece os justos. Ele defende os seus, ele traz vindicação e ele restaura o que foi perdido. E quando ele agir, o fará de tal forma que ninguém poderá reivindicar o crédito e nenhum adversário poderá negar sua presença divina sobre sua vida. Você deve entender o mal se torna mais barulhento quando está sendo descoberto. Ele trava sua maior luta quando está sendo desenraizado. Ao começar a se distanciar daqueles que te prejudicam, espere resistência, espere manipulação, espere armadilhas emocionais. Mas permaneça inabalável. Deus não está te chamando de volta para o que ele já te resgatou. Quando a maldade começa a perder seu controle, ela se torna desesperada.
Ela enviará mensagens, usará vozes familiares, tentará retornar usando a mesma máscara de antes. Mas desta vez, seus olhos devem ver claramente. Você deve permanecer ancorado, deve caminhar para frente e se recusar a olhar para trás. Deus está separando seu povo da impureza, porque o que Ele está preparando para fazer em sua vida não pode ser manchado por compromisso. A corrupção não pode te seguir para o próximo capítulo. Ela não pode falar sobre seu futuro. Ela deve perder acesso ao seu coração. É por isso que você se sente abalado. É por isso que sente inquietação. Deus está removendo o que não pode viajar com você, e você deve permitir isso. Confie no processo de refinamento. Pode doer, mas restaura. Pode causar dor, mas preserva. O que parece perda é proteção divina. O que parece rejeição é um escudo contra o que você ainda não podia perceber. A maldade não pode sobreviver na radiância da glória de Deus. Ela ou fugirá ou retaliará, mas de qualquer forma não pode permanecer. E quanto mais de Deus você carregar, mais claramente isso será visto. É por isso que certas pessoas desaparecem de sua vida inesperadamente. É por isso que aliados se tornam adversários. É por isso que sua presença perturba aqueles que outrora te acolheram. Não é porque você piorou, é porque você foi separado por Deus para algo maior. Aqueles que caminham na escuridão não podem permanecer perto da luz sem enfrentar convicção. É por isso que eles desaparecem. É por isso que espalham falsidades. É por isso que atacam. Mas não deixe que sua oposição te desencoraje. Deixe-a te lembrar que você está alinhado com o caminho de Deus. E uma palavra final para aquele que está em dúvida sobre seu discernimento. Quando Deus te concede paz sobre uma decisão, não vá procurar validação daqueles que se beneficiam de sua indecisão. A pessoa manipuladora tentará te convencer que se afastar é traição, mas não é. É obediência, é coragem. É seu primeiro passo para recuperar sua identidade, sua clareza e seu propósito dado por Deus. Você não está abandonando algo santo, está entrando em tudo o que é sagrado. Você não está destruindo algo divino, está quebrando correntes que te prenderam por tempo demais. Permaneça na presença de Deus. Ore não apenas por defesa, mas por discernimento. Peça a Deus não apenas para remover a oposição, mas para revelá-la. Ore por uma visão afiada pela verdade, por coragem refinada na santidade. Porque nestes tempos, a maior ameaça não é o que é visível, é o que você escolhe ignorar. O mal prospera em seu silêncio, se alimenta de sua leniência. Mas quando você se erguer com a autoridade de Deus por trás de você, quando ousadamente disser, chega, quando escolher a verdade acima da facilidade, a escuridão tremerá, porque sabe que perdeu seu controle. Então, mova-se para frente, não com medo, mas com fé. Não em confusão, mas com certeza. Não em ressentimento, mas em coragem. Pois o Senhor está com você, e nenhuma escuridão pode superar uma vida rendida ao seu propósito divino. Guarde seu espírito, permaneça vigilante, mantenha-se enraizado na verdade de Deus e sempre lembre Deus, nunca falha em proteger aqueles que depositam sua confiança nele. Agora que esta verdade está se enraizando em sua alma, eu te exorto, não hesite em sua obediência,
Não saia deste momento inalterado. Se Deus mexeu com algo dentro de você, se seu coração foi despertado, haja. Reflita profundamente, reavalie seus relacionamentos, preste muita atenção ao fruto produzido por aqueles ao seu redor. Eles trazem paz ou semeiam desordem, eles te elevam ou te puxam sutilmente para baixo. Suas vidas honram a verdade de Deus ou manipulam para ganho pessoal. O tempo de acomodar a escuridão acabou. O momento é crítico. Deus está te chamando para se elevar acima do engano do controle e da ilusão para se firmar no terreno santo da verdade. Este mundo pode normalizar a maldade, mas você nunca foi feito para se conformar. Você é escolhido, designado e separado pelo Altíssimo. Você foi feito para brilhar em lugares tomados por sombras para ver claramente, enquanto outros caminham em confusão para falar a verdade, mesmo quando custar seu conforto. E embora o caminho possa ser estreito, embora muitos não compreendam, embora rostos familiares possam se tornar frios, Deus permanecerá ao seu lado. Ele lutará por você. Ele te envolverá em sabedoria, força e abrigo divino. O inimigo pode surgir como uma enchente, mas Deus sempre levantará um estandarte contra ele. Então, afaste-se do que polui sua alma, do que obscurece seu propósito, do que te prende em ciclos repetidos de dor e distorção espiritual. Você não deve silêncio ao mal. O que você deve é sua plena lealdade a Deus. E quando você escolher Ele acima da conveniência do medo ou dos laços emocionais, você entrará em uma vida marcada por uma paz inabalável, favor divino e direção espiritual cristalina. Este mundo precisa de servos da verdade. Precisa de pessoas que se mantenham sem compromisso. Precisa daqueles que temem a Deus mais do que temem ser rejeitados, mal compreendidos ou desfavorecidos. Seja essa luz. Seja aquele que se afasta do engano mascarado. Seja aquele que escolhe a santidade acima dos aplausos. Seja aquele que caminha sozinho se necessário, porque Deus mesmo caminha com você. É aí que a força é encontrada não nas aparências, mas na rendição. Não na popularidade, mas na pureza. Não na aprovação do mundo, mas na de Deus. E quando sua vida estiver completa, que você possa estar diante de seu Criador com um coração puro, olhos focados e um testemunho ousado de que não se curvou às mentiras, de que não se calou diante do mal e de que permaneceu firme na verdade, bravamente, fielmente e completamente leal ao único que vê, julga e recompensa tudo. Que sua vida brilhe tão intensamente com a presença de Deus que o mal fuja ao eco de seus passos e que o céu se alegre com a integridade de seu caminho. Essa é a herança dos justos. Essa é a jornada dos espiritualmente sábios. Esse é o prêmio eterno daqueles que temem somente a Deus. Ao refletir sobre a mensagem poderosa de como identificar uma pessoa maligna, antes que ela te destrua, sinto-me profundamente tocado pela verdade espiritual que ela carrega, especialmente quando aplicada à nossa vida cotidiana, no contexto da cultura brasileira, onde a calorosa conexão humana e a fé são pilares do nosso dia a dia. Esta mensagem, inspirada na sabedoria de Billy Graham, não é apenas um alerta, mas um chamado à vigilância espiritual, algo que ressoa fortemente em um país onde a espiritualidade permeia nossas conversas,
nossas festas e até nossas lutas. A lição central é clara. O mal não se apresenta com chifres e um tridente como nos contos infantis. Muitas vezes, ele chega com um sorriso acolhedor, palavras gentis e gestos que parecem amorosos, mas escondem intenções destrutivas. No Brasil, onde valorizamos tanto as relações interpessoais, seja na roda de samba, no churrasco em família ou na comunidade da igreja, essa verdade é ainda mais relevante. Aprendi que o discernimento espiritual é uma ferramenta divina que Deus nos dá para proteger nosso coração e aplicá-lo. Significa prestar atenção aos sinais sutis, aquela inquietação no peito quando alguém se aproxima, a exaustão emocional após uma conversa ou a sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece perfeito. Em nossa cultura, onde muitas vezes evitamos confrontos para manter a harmonia, essa mensagem me ensinou que estabelecer limites não é falta de amor, mas um ato de obediência a Deus. A Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 16, nos lembra: vós os conhecereis pelos seus frutos. Isso significa observar não apenas as palavras, mas as ações. Alguém que celebra seu sucesso de verdade ou apenas finge enquanto sente inveja. Alguém que te eleva espiritualmente ou te deixa questionando seu valor. No Brasil, onde a generosidade é um traço marcante, é fácil confundir manipulação com bondade, especialmente quando alguém oferece ajuda com segundas intenções. A lição prática que tirei é a importância de ouvir os toques suaves do Espírito Santo, aqueles momentos em que nosso coração sente um alerta, como quando uma amizade nos drena ou quando uma relação nos afasta de Deus. Aplicar isso na vida significa ter coragem para dizer não a conexões que roubam nossa paz, mesmo que sejam pessoas próximas, como um colega de trabalho, um familiar ou até alguém da igreja. No contexto brasileiro, onde a família e a comunidade são sagradas, isso pode parecer desafiador, mas aprendi que proteger minha alma é um ato de fidelidade a Deus, não de deslealdade aos outros. Outra lição poderosa é que o mal prospera no silêncio. E no Brasil, onde muitas vezes engolimos sapos para evitar conflitos, precisamos aprender a confrontar a verdade com amor e firmeza. Isso não significa ser agressivo, mas sim ser claro. Se alguém constantemente traz confusão, manipulação ou dor, devo nomear isso como o que é e me afastar, confiando que Deus me guiará para relacionamentos que refletem sua luz. A mensagem também me ensinou a não idolatrar o potencial de alguém, ignorando seus comportamentos repetitivos. Quantas vezes, em nossa cultura calorosa, mantemos pessoas por perto porque acreditamos que elas podem mudar? Aprendi que somente Deus renova corações e meu papel é orar por elas, não carregar seu peso. Isso me libertou para focar em minha própria jornada espiritual, especialmente em um país onde a fé é tão vibrante, expressada em novenas, terços e cânticos de louvor. Aplicando isso, comecei a reavaliar minhas conexões. Quem me aproxima de Deus? Quem me deixa exausto ou confuso? Essa introspecção me levou a estabelecer limites claros,
como evitar conversas que alimentam fofocas ou recusar convites que me colocam em ambientes espiritualmente pesados. Além disso, a mensagem reforça que o mal, muitas vezes, se disfarça de solução. Alguém que parece ser a resposta para nossas carências, mas, na verdade, é uma armadilha. No Brasil, onde a solidão pode ser mascarada por multidões, em festas ou redes sociais, aprendi a buscar a paz verdadeira em Deus, não em pessoas. Isso significa orar por discernimento antes de confiar em alguém novo, especialmente em tempos em que a falsidade pode se esconder atrás de um perfil perfeito ou de promessas encantadoras. A mensagem também me desafiou a não me culpar pelas traições que sofri. Em nossa cultura, onde o perdão é tão valorizado, às vezes carregamos a culpa por termos sido enganados. Mas Deus usa até as feridas para nos ensinar. Cada traição é uma lição para depender mais dele, para ouvir sua voz acima das emoções. Aplico isso agora, sendo mais intencional com minhas orações, pedindo a Deus não apenas proteção, mas visão para reconhecer o que não pertence à minha vida. Isso é libertador, porque me permite viver sem medo, sabendo que Deus nunca me abandonará, mesmo quando o caminho parece solitário. Por fim, aprendi que minha luz, o propósito que Deus colocou em mim, é um alvo para o mal, mas também uma arma contra ele. No Brasil, onde a fé nos move a compartilhar esperança, seja na igreja ou na conversa com um amigo, entendi que viver com ousadia espiritual é minha maior defesa. Isso significa falar a verdade, mesmo que doa, e escolher a paz divina acima da aprovação humana. Minha maior lição é esta: Deus me chama para ser um farol, não uma vítima. E ao caminhar com Ele, posso enfrentar qualquer escuridão com coragem, porque sua luz em mim nunca será apagada. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Comente luz abaixo se você está pronto para viver com discernimento e proteger sua paz. Não perca o final do vídeo. Tem uma revelação poderosa esperando por você.